bem-vindos ao Pod é Delas. Eu sou a Adriana Prado e aqui é o podcast de histórias incríveis e assuntos diversos para que você possa se inspirar também. E hoje eu estou aqui com uma convidada também muito especial, que é a Sara Góes, que vai falar hoje sobre o assunto de amamentação. Então, para vocês, mamães aí, que estão precisando saber um pouquinho de como que é essa questão da amamentação, como que ela começou, como ela é consultora de amamentação. Gente, eu nem sabia que tinha e olha que a gente sofre muito. Ainda bem que hoje tem, né, especialista para poder ajudar você, mamãe, que está aí em casa. E hoje, né, Sara? Sim, a gente pensa que seria uma coisa tão simples, simples, né? E não é, né? Aí, Sara, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso estúdio, para trazer esse assunto aí para essas mamães que estão nos assistindo, que é um assunto assim que eu me encantei conversando com você. Eu falei, nossa, mas que paixão é essa de falar, inclusive pela sua história de vida, né? Mas antes de você começar a falar, eu quero te dar um presentinho aqui da sua cara personalizado, sabe, para o pessoal ver como é que você vai gostar. A gente fez com muito carinho. Eles preparam tudo com muito carinho para trazer para vocês aqui, para presentear as nossas convidadas. Que lindo! Então, aqui nós tem a sua logomarca, né, na frente aqui. E o do podcast, para você lembrar sempre da gente. Vou tomar, olha, eu participei do pod é delas. Canecas. Mas nossa, é muito bom. Eu tomo um cappuccino, um cafezinho. Como se diz a Viviane, tudo começa depois de um café. Mas não é só café mais, né, gente? Agora também tem um cappuccino, né? Tem um chazinho. Tem um chazinho, né? Tem gente que não toma café, né? Muito obrigada. Sara, mas conta pra gente como que foi essa história, como que você começou a trabalhar com uma amamentação, maternidade, ajudar outras mães. Conta pra gente como foi a sua história. Então, Adriana, primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e poder ajudar mais mães, que eu falo assim que o principal para qualquer coisa na nossa vida se chama conhecimento. Conhecimento, de fato, informação, ela não nos permite não sofrer tanto, né? Ela nos priva, na verdade, do sofrimento e ajuda com que a gente leve as coisas com muito mais leveza e com muito mais facilidade. Então, eu sempre falo que Deus faz as coisas, os propósitos, a gente não sabe o que vai acontecer, né? No início, às vezes a gente acha que realmente ele é um sofrimento, que nunca vai passar, mas Deus, depois que passa, a gente olha que ele tinha um propósito para acontecer, né? Então, eu tinha 4 anos de casada, eu queria muito ser mãe, sempre fui apaixonada em crianças, amo crianças. E quando eu tive meu primeiro filho, eu fui uma grávida extremamente ativa, não tive nada na gestação, muito, muito tranquila. E aí, quando eu tive meu primeiro filho, eu vi aquelas meninas ali na hidroginástica falar assim, eu tô preparando minha mama, passando bucha, passando... Casca de banana. Eu passei casca de banana. Hidratação, e não sei o que. Eu falava, gente, não é possível que eu não vou conseguir amamentar. Uma coisa tão simples, é só pôr esse menino no peito e tá tudo bem. E eu ficava, vamos ver o que vai dar. Nem sabia que existia alguém que podia ajudar a gente a amamentar. Enfim, tudo bem, nasceu bem meu filho, mas aí nas primeiras semanas já foi aquela semana de fissura, perca de peso, né? E eu buscava ajuda, e eu busquei ajuda. Na primeira semana eu já descobri que tinha consultora, fiz laser, melhorou as minhas fissuras, porém não ajudou no que eu precisava, que era ensinar esse bebê a mamar. Por mais que a gente ache que é instintivo, né, mães? Os meninos não sabem mamar, tá? Eles sabem sugar, mas mamar peito ele não sabe. Ele nunca teve um peito na vida dele para ele mamar. E a mãe nunca amamentou normalmente. Ou às vezes até no segundo, terceiro filho continua o segundo já é problema. mais fácil, né? Pra quem passou. Mas cada bebê é um bebê e ele pode ter alguma coisa que o primeiro não teve. Pega por de um exemplo, jeito diferente. O freio alterado, um torcicolo, enfim. Tem várias coisas que nesse processo pode interferir. E aí, nisso, com 25 dias ali, meu filho não parava de chorar, mas ele vivia pendurado no peito, então nunca achei que seria fome. Ele chegou no mesmo peso do nascimento. E aí, o pediatra foi lá em casa, eu chamei um pediatra e falei, olha, meu filho chora demais, ele não para de gritar e tal. Aí ele falou assim, aperta seu peito. Não que eu apertei, quase não saiu leite. Aí ele falou assim, olha, mãezinha, eu sinto muito informar, mas seu filho tá com fome. Tadinho. A gente vai precisar comprar uma fórmula para ele parar de chorar. Nossa, Coração. Adriana, naquele momento, simplesmente meu chão abriu. Porque imagina uma mãe de primeira viagem escutando o pediatra falar que seu filho estava passando fome. Então, ali eu me senti a pessoa mais incompetente da face da terra, mais insuficiente que meu filho. Acho que todas as mães sentem todas assim, as mães, Sara. sim. E aí, naquele momento, o pediatra falou, Sara, é só uma fórmula uma vez ao dia. Para mim, já tinha acabado o mundo, eu não tinha leite. E o povo começou a fazer todas as receitas que você pensava para dar leite, né? Só não tomei cerveja preta, mas o resto...
E nada fazia esse leite voltar. Chamei a consultora falou que eu tinha que era tomar remédio. E eu era super contra, eu não acho que é assim, né? Tem um porquê as coisas acontecerem. Enfim, resumindo, foi tanto esse processo, esse bebê chorando, mesmo complementando, que eu cheguei na minha exaustão, assim, total. E literalmente eu surtei. Ali ele já tinha uns 40 dias, uns 45 dias. Eu fiquei 7 dias, assim, aérea. Eu não sabia o que eu queria. Eu não conseguia levar ele embora para casa. Eu ficava com ele durante o dia, mas eu não conseguia pegar. Minha mãe pegava ele, falava, vai, pega, dá mamar na mamadeira. Eu não conseguia. E você ficou na casa porque da ele sua mãe chorava. nesse período, né? Eu fiquei com a minha mãe. E ele chorava demais. Aquilo me tirava totalmente o meu centro, né? E minha mãe falava, não, você vai conseguir cuidar dele e tal. E aí, à noite, eu ia embora. Mas eu não tinha coragem de levar ele. Porque se ele chorasse, o que eu ia fazer com ele? E além da fome, ele tinha muita cólica, né? E nisso eu já tinha passado por 5 profissionais. E cada pessoa falava uma coisa diferente. Enfim, depois de 7 dias, eu estava na minha casa, num pleno domingo, como diz meu esposo. Ela acordou, dormiu e acordou outra pessoa. Eu acordei e falei para ele, amor, eu quero amamentar. Eu quero voltar a amamentar. Ele falou, como assim? Do nada, você estava ali, tipo, toda ruim, nem sabendo como que vai fazer. Ele falou, não, vou pegar meu filho e eu quero amamentar. E apareceu um patrocinado na internet. Aumente sua produção de leite em 4 dias, mesmo que seu bebê esteja desmamado. Falei, gente, será que é realmente possível? Eu entrei em contato com aquela pessoa. Ela falou que era. Contei sobre o meu caso, que eu estava toda, né, num processo emocional muito abalado. Estava acabando de sair realmente ali de um diagnóstico de depressão pós-parto, que estava muito ruim. Mas ela falou, olha, se você fizer o que eu estou te ensinando, a gente vai trabalhar no seu tempo. E eu lembro como se fosse hoje. Nem tive chamada, nem nada. Foi tudo por WhatsApp. Em 4 dias, eu fiz o que ela estava falando. Consegui voltar meu bebê pro peito. Aquilo ali, para mim, foi realmente, assim, um divisor de águas. E eu falei, gente do céu, consegui voltar meu bebê pro peito. Usei relactação, continuei com a fórmula, mais ou menos dentro de uns 30 dias, eu consegui retirar quase tudo da fórmula, ficou ali uns duas Nossa, foi um processo vezes. rápido, você decidiu e, tipo, foi. Conseguiu fazer essa mudança de mente. Eu levantei e falei, eu quero. Eu sempre falo isso para as mães, você precisa querer, em qualquer coisa da sua vida você precisa querer, independente da sua vulnerabilidade. Porque ali num processo que eu estava, né, de depressão, de exaustão, seria muito mais difícil, né? A pessoa simplesmente levantar e fazer, mas eu estava decidida, eu queria muito. E aquilo ali, eu sabia que ia mudar algo dentro de mim. Porque assim, Adriana, eu sempre falo, né, que a amamentação, ela não é só uma dor física, ela é uma dor emocional. Com mesmo certeza. de suficiência, de você achar assim, nossa, eu consegui amamentar meu filho, eu consegui dar o meu melhor. Quando você não amamenta, você fala, gente, eu não consegui nem amamentar meu filho, eu vou conseguir o quê de projeto para minha vida? Aquilo você carrega pro resto da vida. Tanto que quando você conversa com mães que teve problema de amamentação, o filho pode ter 5 anos, você fala assim... eu fui num evento, todo mundo falou, nossa, se eu tivesse te conhecido antes, eu não teria sofrido. Você vê no olhar da mãe, ela chega a marejar o olho quando não deu certo, que ali ainda tem uma ferida, que tem algo ali que ainda não foi cicatrizado. Mesmo que o bebê dela esteja bem, não esteja doente, né? Porque muita gente fala assim, ai, larga de frescura, gente, dá uma maneira para esse menino e forma e pronto, que negócio de peito, o quê? Mas não é sobre isso. Né, não, ele pega todo o vínculo, ele pega contato. Também toda uma resistência imunológica para Sim, poder correr da vida, tudo. né? Dele com essa amamentação. Fisiológica, imunológica, emocional, de segurança. Então, quando eu... E aí, né, nesse processo, voltei a amamentar, amamentei até 2 anos e 2 meses. Quando foi com 5 meses... a moça que tinha feito o curso, né, com a gente e tal, ela abriu vagas para ser consultora de amamentação. Isso online. Gente, deu certo. Online deu certo. Online. Ela pegou ali e atendimento 100%. E olha que eu já tinha passado por profissionais que presenciais e não deu certo. 5 profissionais aí que você falou, né? Foi. Essa foi online. E aí, ela abriu vagas para ser formação em consultora de amamentação. Falei assim, gente, é isso. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero poder acolher essa mãe no início para ela não chegar no nível de exaustão que eu cheguei. Ou seja, eu demorei 60 dias para alguém me enxergar e falar para mim que era possível. Então, se essa mãe me conhece no início, se ela conhece na gestação, se ela conhece ali nos 15, 20, que seja nos 2 meses, mas ela conhece uma pessoa que vai ajudar realmente aquilo a ser uma transformação na vida dela, ela vai poupar muito sofrimento. Inclusive com relação ao filho dela, né? Porque quando a gente está ferida, a gente não consegue dar o nosso melhor para o nosso bebê.
E ali a gente cria uma dependência emocional do bebê também e não deixa ele criar sua autonomia. E aí foi onde eu decidi. Eu falei, é isso, eu quero ser consultor de amamentação, não para as mães amamentarem exclusivo. A gente vai buscar isso, amamentação exclusiva. Mas que não seja o processo de amamentação algo tão exaustivo, que a primeira coisa que o bebê faz depois que ele nasce é o quê? Comer, mamar. E depois é o sono. Então, eu falei assim, então que esse processo seja leve para a maternidade da mãe, que já é cansativa, não ser exaustiva e frustrante. Antes do bebê nascer já é cansativo. Antes A gente já disso. passa por uma privação de sono que a gente não dorme, né, mamães? Não dorme de jeito nenhum antes do neném nascer. Então, a gente já vem de um cansaço pré, né, Natal. E eu sempre falo assim, ó, vou falar para vocês, mamães, não esperem, principalmente quem é gestante, não esperem precisar da consultoria de amamentação. Contrate ela antes para que você se previna, porque a prevenção é muito mais fácil do que depois você tá ali naquele sufoco com o processo de perca de peso e fissura. Então, é muito mais coisa para você administrar. Então, antecipe-se ao processo, porque tem como sim você começar desde o início certinho. E mesmo que já tenha problema, tem como resgatar, tem como aumentar a produção. Enfim, tem como ajustar a sua vida para que esse maternar seja de fato a criação da sua família. Porque, infelizmente, Adriana, quando eu ouvi esse número, eu fiquei muito triste, porque assim, e impactada. Hoje, nos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento que depois do maternar, em média, de 50% a 60% dos casamentos acabam. Mas, gente, é causa muito de cansativo. frustração. Nossa. Exatamente. Ô, papais, né? Vamos levar em consideração o cansaço da mãe, carregar o peso ali, Exatamente. né? As mães podiam pegar sempre aquela melancia, amarrar no pai, deixar ele o dia inteiro carregando, pra ver o tanto que é complicado, porque é estressante. Tem umas mamães que dão depressão pós-parto, como você teve depressão pós-parto, que é o baby boom, né? Que fala que diferente. Esse é mais assim, tranquilo, só o início suave, ali, que a gente né? sempre tem por causa dos hormônios. Mas tem uns Mas que a é bem... depressão pós-parto, ela já é uma doença, né? Ela percorre por mais tempo. Passou de 7 dias, você continua com a tristeza, irritabilidade, pensamentos negativos, você pode buscar ajuda, que não é só o baby blues, não. Já é Não, além de estar com a depressão, ainda tem o cansaço, a privação de sono, e aquela angústia de não conseguir amamentar, né, o bebê chorando. A culpa materna que nasce quando a gente tem um filho, né? Eu tive fissura, mamães, vocês que estão grávidas, corram para consultoria, porque eu tive fissura no primeiro bebê. É muito dolorido. E meu esposo falou assim, olha, amamentar não dói, que eu saiba amamentar não dói, tá errado, tem que procurar saber o que é. E a gente foi atrás para poder procurar se informar, para ver o que a gente estava fazendo de errado. E a gente faz coisas erradas demais. Sim, por mais que amamentar seja instintivo, o bebê vai procurar o peito, ele vai sentir o cheiro da mãe, ele vai virar a boquinha pro lado do peito. Mas ele não sabe amamentar. A amamentação é muito mais técnica do que sorte. Tem gente que fala assim, tem gente que tem sorte de amamentar. Não é. Realmente, de cada 10 mulheres, 6 provavelmente vai ter problema em amamentação. Esses 4 não vai ter. Ela pode ter uma fissurinha ali e tal, mas pode ser que ela não tenha tanto problema. Mas você não sabe que lado que você vai estar. Se você vai estar dos 60% ou dos 40%. Então, é melhor você prevenir, você buscar ajuda antes, porque o conhecimento, ele vai te poupar muito sofrimento. Mas é muito mesmo, principalmente na parte da amamentação e de sono. Então, quando eu fiz consultoria de sono, eu mudei também totalmente minha visão da amamentação. Então, lá com o meu primeiro filho, eu me tornei consultora para isso. E aí, criou-se o Salve TT. Tá, de onde surgiu esse Salve TT? Foi até engraçado. Salve o TT, literalmente, viu, gente? Como que surgiu esse nome, Salve TT? Na época, em 2019, quando o Luiz Felipe nasceu, eu queria um nome, né? E ele eu chamava meu peito de TT, e ele falava, eu quero meu TT e tal. Ai, bonitinho. E aí tinha aquela novela, Salve Jorge. Ah, né? sim. E aí eu falei assim, gente, e se eu colocar Salve TT? Nossa, legal. É uma salvação, literalmente, né? Deu super certo. E fui buscar, e não tinha o Salve TT. E eu falei, é isso, essa é a minha marca. E foi daí que começou realmente o Salve TT. E o meu objetivo com as mães é esse, é que a maternidade seja leve, começando com a amamentação leve, né? Com a amamentação de sucesso. Porque a dor, eu acho que é pior, Adriana, que é quando um bebê nasce, é chegar na primeira consulta e o médico falar, olha, seu bebê perdeu peso. Perdeu peso. Não e tá abaixo da linha, né? Da abaixo curva da linha, ali. E a gente vai ter que entrar com fórmula. Porque a grande maioria faz isso. Nem fala assim, olha, procura uma consultora. Não, lá, só dá a fórmula. Né? Ou se não, dá um remédio controlado para aumentar a produção. Enfim, não ensina o caminho mais certo ali, que é ir procurar uma consultora e uma ajuda, porque sempre tem problema no bebê. Ou ele nasce com freio alterado, ou ele nasce com torcicolo, ou a mãe não sabe também posicionar, porque ela nunca pegou um bebê. A mãe acha que o bebezinho vai quebrar, e aí é toda aquela delicadeza, é um bebê extremamente mole que você deixa a cabecinha vai para trás.
Então, assim, é tanta mudança em menos de 24 horas, né? Que eu falo que a mãe entra de um jeito no parto e sai de outro, já com um bebê, dependendo 100% dela, inclusive, de alimentar. Sem contar aquele sentimento de que realmente o coração tá fora do corpo. Porque antes tá ali com você tá ali, tá protegido e tal. Quando sai, você fala, como eu vou proteger essa criança? Meu Deus, literalmente, quando eu falava a mãe, eu perguntava, como que é ser mãe, né? Para as mães, olha, não tem como explicar, mas é como se tivesse o coração fora do corpo e você tivesse que proteger aquilo ali com todo, né? O seu apreço ali. Nossa, gente. É muito difícil. E aí, quando foi com o meu segundo filho, eu amamentei normal, não tive problema, mas eu tive problema com o sono dele. Ah, é uma coisa. Porque aí... arrumou uma coisa, bora ajeitar outra e agora, aí, né? O meu filho, eu criei uma associação de peito que eu achava que tinha que dar peito toda hora. Era a consultora do peito toda hora. E eu criei uma associação nele, onde ele mamava de 2 em 2 horas à noite. Ele acordava 6 vezes. Dependente total, Dependente total da sucção. Porque tem essa assim, o peito é amor, é acalento, é não sei o quê. Não, existem várias formas de o bebê ser acalentado, inclusive amado e protegido e acolhido por outras pessoas. Não é só a mãe do peito. Não, toda mãe faz isso, velho. Chorou, tá com fome. Chorou, tá com fome, primeira coisa. Aí a gente brinca assim, e as mães que adotam? E as mães de mamadeira, ela não vai ter amor para esse bebê porque não tem um peito para dar? Então, tá vendo que não dá pra gente simplesmente achar que é só o peito que vai acolher o bebê, que é só o peito que vai dar essa nutrição? Existe amor na mamadeira também, existe amor na mãe que adota que não vai conseguir amamentar. Então, não é só sobre isso. E aí, eu criei aquela dependência dele no peito, né? E me lasquei literalmente na parte do sono. E aí, eu virei consultora do sono, porque eu precisava arrumar lá vai a o Sara sono estudar desse sobre bebê. sono. Lá vai eu estudar sobre sono. E o que eu entendi que sono e amamentação estão unidos. Não tem juntos. Não tem como separar. Então, não tem como tratar a amamentação se não tratar o sono e vice-versa. Tanto que depois que eu tive os 2 cursos juntos, aí que eu tive mais assertividade no processo. Da mãe ter uma rotina inteligente, que eu chamo, né? Uma rotina inteligente, sono, de amamentação, onde a mãe tem previsibilidade se ela vai poder sair, se ela vai poder se cuidar. Porque, meninas, eu priorizo muito o autocuidado. Depois ali de 10, 15 dias que você teve bebê, você precisa sair para cuidar de sua unha, do seu cabelo, ter um momento com você que seja 1 hora. Se eu tenho esse bebê mamando mamadas efetivas, né, de 2 horas, 2 horas e meia, a mãe tem essa liberdade. Porque acontece o quê? O neném nasce, você não escova seu dente, você não arruma sua camisola. Ai, mas é assim mesmo. A maternidade parece que tem que ser sofrida, a mãe tem que se destruir. E não é assim. O bebê, ele veio para ser a criação da nossa família. Mas a mãe também precisa se cuidar, porque se nós não estivermos bem, se a gente não tiver com a nossa sanidade mental íntegra, como é que a gente vai ajudar esse bebê? A gente passa, né, pro bebê se a gente tá bem, quando não tá. Exatamente, né? Passa essa emoção negativa, e esse bebê vai ser estressado, aí você não vai conseguir dormir, aí você escuta um monte de gente e não segue. Então, quando eu sei quais são os pilares do sono, quais que eu sei as necessidades básicas desse bebê, gente, o bebê é um reloginho. Se ele estiver bem alimentado, sem xixi, sem cocô, ele vai dormir. Principalmente nos 3 primeiros meses. Mas se ele não alimenta bem, mama peito toda hora, não tem um ambiente de sono adequado, esse bebê vai acordar várias vezes. E essa mãe, em exaustão de sono, também vai impactar na produção de leite dela. Então, é um ciclo, né? Então, quando eu atendi uma mãe fim de semana na maternidade, ela falou assim, Sara, é nítido o amor que você tem pelo que você faz. E vou até contar mãe. porque que eu chamei a Sara aqui, gente. E aí ela falou assim, e pela mãe, em todo momento que você esteve aqui, você preocupou comigo. Eu ouvi você preocupando com o bebê, mas a sua preocupação era muito mais comigo. Eu falei, sim, porque quem está vulnerável nesse momento é o bebê. Mas ele não já tem consciência, né? Mas a mãe. E se essa mãe não sentir ali forte, acolhida, né? Que ela tá toda cheia de segurança, ela não sabe nem manusear esse bebê, como que ela vai pôr esse neném para mamar? E eu vejo o quanto as pessoas excluem a mãe do processo, porque ela já se sente mal. Chega a visita, ninguém vai lá assim, oi mãe, tudo bem? Todo mundo vai mãe, assim, tudo bom? Neném, cadê o já bebê? vai direto, aí a mãe bebê. pensa assim, gente, onde que eu fico nessa? E aí ela já vai sentindo ali meio que excluída, meio deixada de lado. É um sentimento natural. E tem os hormônios, né, nessa fase, que eles despencam literalmente e eles nos traem. Ou seja, você acha que você tá super, nossa, tô de boa, super tranquila. Aí amanhã você já amanhece chorando. Aí no outro dia você já amanhece nervosa. Aí tem a noite que vira picotada, não é uma noite mais completa. Mas quando eu tenho um profissional ou conhecimento, eu sei que vai passar. Entendeu, Adriana? Eu sei que é um momento, eu sei que é por um tempo e que vai passar. Quando eu não conheço, eu não tenho conhecimento, eu me desespero, porque eu não sei se vai passar, quando vai passar e que dia que isso vai passar, porque cada um fala uma coisa.
Não, gente, como que eu conheci? A Sara, a gente foi num evento, né, de mulheres, e eu conheci a Sara lá, ela queria fazer um curso, né, montar um curso, né, e ela já tem vários cursos, gente, então, como ela aprendeu aí no digital, que ela foi em 5, 6 especialistas presenciais e não deu certo. E aí foi lá a salvação, apareceu na telinha para ela, aqui é a sua salvação, e ela foi lá estudar e hoje ela é uma consultora. Ela foi fazer um curso com a gente aqui, a gente vai fazer a gravação do curso dela, a gente fez uma reuniãozinha prévia, e ela foi contar a história dela. Gente, o olho brilhava no jeito, eu ficava assim, cara, você tem que contar a sua história no podcast, eu vou te trazer no podcast, você tem que falar, porque tem muitas mães, assim como eu, que a gente passa muita dificuldade, passa muito perrengue, quando vem o primeiro bebê, principalmente que a gente não sabe de nada. Eu vou falar sério, meu esposo, ele ia lá, aprendia, não, amor, você faz assim, via alguma mãe, ele lá, como é que troca o bebê, ele que me ensinou a trocar e tal. E aí ela contava com tanto amor, tanto afinco sobre esse tema, sabe? Sobre o que ela trabalha, que eu falei, não, tem que contar no podcast. Aí a gente foi fazer a gravação do curso achando que é só sobre amamentação. Aí veio a questão do soninho, né? Que foi a gravação desse primeiro curso dela, foi sobre o sono. Inclusive, ela vai lançar agora essa semana, né? Essa semana o curso de rotinas do sono. Rotina inteligente do sono Rotina do bebê. inteligente do sono do bebê. E eu fui ouvindo aqui, porque a gente tá gravando, a gente tá ouvindo, falei assim, poxa, por que eu não sabia disso antes? Minha produção de leite era extremamente baixa. Meu bebê ele tinha até mau hálito, porque eu chorava, batia no meu peito, porque eu tenho murcho, não saía leite nem nada. E eu me massacrava demais. Meu esposo, para com isso, não faz isso com você, tá errado e tal. Ele vai ver você fazendo isso. Mas o desespero é tão grande, você vê que seu filho vai estar abaixo da curva do peso, você vai no pediatra, no primeiro ano, você fica maluca, né? Tá abaixo do peso, que não sei o quê. Todo mês você tem que ir lá e volta para casa triste. Porque a curva dos meus bebês sempre foram baixas, porque a produção de leite, pouca. Tanto que ele mesmo falou assim, não, eu não quero mais mamar. Eu, como assim? Ele nem me preparou para deixar de mamar. E eu fiquei muito traumatizada com isso, né? Dessa questão de eu nem saber que ele ia parar de mamar, que ele não queria mais. E me largou e não, sem dar sinal nenhum. Então, assim, meus filhos não amamentaram da forma correta, não dormiam da forma correta, não ganharam o peso da forma correta. E a gente nem sabia que tinha, como eu falei, não sabia que tinha acesso, né? A gente vai para o YouTube, pega algumas coisas ali, mas nem sabia que existia essa questão da consultoria para ajudar tanta gente, e ajuda demais na nossa vida. O que eu sempre falo assim, Adriana, é o seguinte, ontem, na maternidade, a gente falando, né, a irmã da cliente é médica. Aí ela virou e falou assim, nossa, graças a Deus as coisas evoluíram a ponto da gente sair daqui do hospital sabendo se o bebê tem alguma coisa. Então, por exemplo, esse bebê de ontem, ele gritava para chorar de um lado. Né? Ele grita, você põe ele de um lado, ele literalmente dava um gritinho. Nha! E aí a gente falou assim, não, mas tá errado, é sempre desse lado. Quando a gente foi ver, o bebê tinha uma tensão. Então ele ficava com um ombrinho assim, ó. Então quando a gente virava ele para aquele lado, ele doía. Então a gente viu que a gente tinha que amamentar ele na posição invertida daquele lado, por exemplo. E se a mãe não tem eu lá para observar isso? Nossa, a não bichinha ficava chorando. E ela? Porque na cabeça dela, o bebê tá rejeitando ela. A hora que ele chora no peito, a mãe tem um sentimento, ai meu Deus do céu, ele tá me rejeitando, eu não quero isso mais. E não é sobre rejeição, é sobre cuidado, é sobre entender. Fizemos a elevação da língua, porque além do curso de amamentação de sono, fiz o de freios orais. Por quê? Porque eu quero entender o que acontece com esse bebê, porque o último problema é a mãe, de fato. Porque se o problema só fosse pega o posicionamento de sucção, tava tudo ótimo. Mas não, né? Nem igual eu expliquei aqui. Ele pode nascer com freio alterado, ele pode nascer com uma disfunção oral, ele pode nascer com um torcicolo congênito, que foi nesse caso, desse bebê. Desse bebê, que foi a forma que ele foi formado, que ele ficou dentro da barriga. Deitado ali de um ladinho. Né? Então, assim, não tem a ver com a mãe, entende? Tem a ver com a formação lá dentro da barriga. Não tem como a mãe ia virar ele lá. E aí a gente entendeu ali que naquele processo ela precisava procurar outros profissionais. E daí comigo ela já levou um encaminhamento para a fono, aí a fono já vai ver, da fono já passa para uma fisioterapeuta, que passa para um odontopediatra, para a gente já tirar todos os problemas que pode ser ocasionado com essa mãe e com esse bebê. Nisso a gente trabalha a sucção efetiva do bebê para manter essa produção dessa mãe, caso o bebê ainda tenha algum problema. Porque tem neném, por exemplo, que nasce prematuro e ele não tem força de sucção. Então, como é que a gente faz? A gente faz um protocolo de ordenha para a mãe manter essa produção sempre alta, para ela alimentar o seu filho com o seu leite materno. Então, existem hoje estratégias, existem formas de fazer. Não é mais assim, você tem que deixar o bebê no peito.
dá só um peito, aí fica 40 minutos no peito. Já existem muitas informações atualizadas hoje que o pessoal de antigamente não tinha essa informação. Não mesmo. Né? Então, igual um pai falou uma vez, assim, que tinha uma sogra lá, ai, na minha época não tinha consultora, na minha época não tinha isso. Aí ele virou e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Na sua época não tinha Uber. Não tinha. Entendeu? Não tinha como chamar um carro pelo aplicativo. Agora tem. Agora, se tem uma possibilidade de eu contratar uma consultora para privar minha esposa de sofrimento, eu vou contratar. Então, a senhora podia deixar ela falar o que é para fazer? Isso, a mãe dela. A mãe da menina, falando, ai, meu peito caiu, meu bico estirou, mas logo depois todo mundo aumentou. Meu bico caiu, meu peito caiu. Então, tipo assim, E não, quem que a filha passa pela mesma coisa? Se você sofrer assim mesmo. Gente, amamentar não tem que doer. Olha aqui pra mim. Não tem que doer. Se tiver doendo, se tiver machucando, se tiver fissurando, tá errado, Adriana. A pegada tá errada. Tem alguma coisa errada. Ou é a sucção, ou é o posicionamento, ou um torcicolo, ou um freio. Tem alguma coisa errada. Igual hoje eu atendi uma mãe, 3 meses. Ela sará 3 meses, eu amamento com dor. 3 meses eu amamento com dor. Só eu não que aguentei agora, uma semana. Eu trabalhei meu psicológico para aguentar a dor. E o que o bebê tem? Freio alterado. Aí, aquele... Só que ela já passou por uma consultora. Só que essa consultora não tem essa especialização. Ela só é consultora. E só consultora, você vê a pega, posicionamento, muitas não sabem aumentar a produção de leite. A grande maioria é o básico ali, pega, posicionamento, sucção. E pronto, não sabe avaliar se a sucção está lenta, se está rápida, se o padrão é mastigador ou se a pega é frouxa. Então, é muitos detalhezinhos que passam desapercebidos. Então, não é só uma coisa, só amamentação, Não, é tudo. É um conjunto completo. É como se eu pegasse o bebê e analisasse ele da barriga para cima. Entendeu? Tem que analisar pescoço, tem que analisar movimento do queixo, tem a língua, ver se esse bebê não faz tensão no lábio superior. Então, assim, é todo igual a cliente falou para mim. Sabe o que é engraçado, Sara? Gente, hoje, 95% dos meus atendimentos são online. Então, eu vim do online, eu acredito muito no online. É, porque eu era uma pessoa que estava totalmente desacreditada no online, porque o tanto de coisa que estava acontecendo no meio digital. Falei assim, não dá pra aprender isso aí não, prefiro ir pessoalmente do que ficar assistindo esse trem, que dá preguiça de assistir esse trem. E funciona. E se você quiser, mas é igual você falou, se a gente você tem quiser. o posicionamento de conseguir, de fazer acontecer, a gente consegue. Consegue. E aí as mães falam assim, como que pode uma pessoa, você, pega um vídeo meu, que eu fiz aqui nem com tanta qualidade, e você consegue mostrar, porque eu consigo mostrar pra mãe, olha aqui, tá vendo seu bebê tá fazendo uma covinha aqui, ó, tá vendo que a bochechinha dele entra pra dentro? Tá vendo que aqui bem no lábio superior dele, ele tem esse bigodinho chinês bem marcado? Você viu que a sucção dele parece uma mastigação? E aí ela fala, é mesmo, eu sempre percebi isso, mas todo mundo falou que era normal. Eu falei, não, existe um porquê disso aqui está acontecendo, essa compensação. Então, assim, o online me permitiu atender muitas pessoas de fora, de outros países que não têm esse acompanhamento lá fora. Atendo presencial também, mas o que eu tenho para falar para vocês não se limitem a diagnósticos rasos. Tá doendo é assim mesmo. Não tá doendo é assim mesmo. Seu filho gosta mais de um peito. Não é normal gostar só de um peito. Esse bebê, ele mastiga. Então, não é normal o bebê mamar mastigando. Então, assim, se tá errado, confie no seu instinto de mãe. A gente não erra, não, viu? Aí a gente fica ouvindo um outro. Ouve o coração que não é de forma E ouve nenhuma. você, mãe. Então, eu sempre ouço muito minhas mães, porque ela é a pessoa mais importante no processo para mim. O bebê é muito importante, mas se a mãe não estiver bem, o bebê também não nada vai funcionar. E eu nunca esqueço, Adriana, por que eu até tive esse posicionamento? Quando eu passei mal a primeira vez, que eu dei uma crise de ansiedade, eu fui no médico e ele virou e falou assim, era um senhorzinho. Aí ele virou e falou assim, minha filha, como que tá a sua alimentação? Aí eu falei, péssima, não tenho vontade de comer, eu não tô dormindo direito, e eu tô horrível, e eu tô muito cansada. Aí ele virou e falou assim, vamos ver se você não tá com anemia, né? Porque já tá tão pálida. E deixa eu te falar uma coisa, o bebê todo mundo cuida. Mas ele não precisa de todo mundo. Nossa, ele precisa da mãe. Esse já é diferente. Ele falou assim, ele precisa da mãe. E a mãe precisa estar bem. Então, quem precisa de cuidado agora é você. Ele, qualquer um, cuida. Adriana, naquele momento... Caiu assim, downgrade. Naquele momento eu falei, é isso. É a mãe que precisa de cuidado. Porque ela bem cuidada, ela sabendo o que vai acontecer, ela vai cuidar bem desse bebê. E é dela que ele precisa, não é da avó, do tio, do papagaio, do periquito.
Entende? A gente precisa de rede de apoio? Precisa. Mas o neném precisa de nós, mães, bens e saudáveis. E se eu não estou bem emocionalmente, eu não sei identificar o que meu bebê tem, eu não durmo bem, a privação de sono, ela faz você ficar irritada, esquecida, nervosa, e tudo isso você passa pro seu bebê. E aí a maternidade... Você fica irritada com ele, né? Se Também, torna né? exaustiva, que era só para ser cansativa, ela é, porque não adianta a gente, né? Não tô aqui romantizando a maternidade. Mas quando você entende o princípio do maternar, né, que é você se doar para o outro sem esperar nada em troca, ou seja, é de fato você deixar o egoísmo de lado. E as mães que não querem deixar o egoísmo de lado? Tem aí elas solução? sofrem. Aí elas sofrem, aí é um processo realmente o bebê terapêutico. sofre, né? Totalmente Sofre. também, porque fica ali, não tem aquele apego, mas essa mãe, como que faz? Essa mãe que tem uma depressão fortíssima demais, por exemplo, não consegue amamentar essa criança de forma nenhuma. Aí, nesse caso, ela vai procurar ajuda psicológica, mas é o que eu sempre acolho minha mãe, né? Então, se a mãe vem pra mim com, por exemplo, mistamente, com fórmula, ou mais fórmula do que peito, eu sempre falo pra ela, o que você quer? Aí ela vai me falar o que ela quer. E aí a gente vai desenhar um plano personalizado para isso que ela quer. Mas se ela não chegar à exclusividade, eu trabalho muito isso no psicológico da mãe. Não é amamentar exclusivo ou misto ou não amamentar que você vai ser menos mãe. É isso falar, porque tem mães que também não têm condições, não né? Tem de condições. trabalho. Tem mãe que tem que, logo cedo, tem que deixar o bebê e já ir trabalhar, né? Aí a gente já faz um estoque de leite antes para ela dar o próprio leite dela. Então, assim, o planejamento é o que não falta, mas o que eu sempre falo para a mãe, você, mesmo que você tentou de tudo, viu assim que ainda tem aquele, lá no fundo, de uma vontade de voltar, então procurar ajuda. E segundo, e se você já fez de tudo e não deu certo, né, já passou do momento, vamos dizer assim, o time já passou, não se cobre tanto, não se culpe tanto, porque não é só sobre amamentar. Maternidade não é só sobre amamentar. Amamentar é um passo. Então, não quer dizer que porque você não amamentou, que você não é competente o suficiente para cuidar do seu filho. Mas hoje a gente tem conhecimento suficiente para a gente procurar ajuda, né? Então, quando eu identifiquei que eu não estava bem, eu procurei ajuda. Eu fui para terapia, eu fui para psiquiatra, eu sempre fui esse tipo de pessoa. Quando eu percebo que eu não estou bem, eu vou atrás. Peraí, tem que resolver, tem alguém que eu pode me ajudar, porque né? Pelo meu bem-estar, né? Hoje a gente tem muita ferramenta aí, então... Eu falo para vocês, mamães, não tá bem, não tá se sentindo bem, tem alguma coisa a mais, sabe por quê? Adriana, quando nasce um bebê, vem à tona toda a nossa criação, que a gente nem sabe o que a gente vai imitar ou não vai imitar dos nossos pais. E tem coisas que a gente concorda, tem outras coisas que a gente não concorda. E é uma briga inconsciente. Então, você precisa buscar ajuda para entender onde que está o seu papai, porque a gente fica, seu papel, onde a gente fica meio perdida, a gente agora é mãe, antes eu era só profissional, esposa, filha, agora eu sou mãe, agora tem um ser que depende de mim, o que eu faço com essa criança, né? Eu olho para e aí, eu faço o que com essa criança? O que eu quero? Então, eu acho que não se culpar, não se comparar, eu falo que o princípio da frustração é a comparação. Não se comparar, olhar para a sua realidade, né? Hoje a gente tem muitos influencers, muita gente mostrando um lado ou muito péssimo da maternidade. Eu vejo muito bom demais e bom até demais, né? E no fundo a pessoa realmente nem é aquilo que está passando que é. Não, e outras que mostram a verdade, a realidade. Tem até uma influencer agora que mostrou completamente a realidade dela, como que ficou a barriga, que ela engordou, sim, a dificuldade, mostrando realmente o que é. Porque tem gente que floreia tanto e tem pessoas que consomem muito, né? Rede social, internet, fica vendo influências, fica vendo, sei lá, atrizes famosas, pessoas e acham assim, nossa, olha só como ela é. Nossa, se eu não sou desse jeito, então eu sou anormal. Então, eu não sou uma mãe de verdade. Gente, não se compare com o que vocês veem, porque nem sempre o que você vê é a realidade, tá? Volta, né, ali rápido o corpo, aí vai ver... Volta sim, porque passou um tempão, já vai... Oh, não, já voltou, não, já passou, muito tempo. E muita gente ali tem rede de apoio, tem babá, tem enfermeira, né? Verdade. Então, assim, não tem, de fato, mesmo a babá e quem tem enfermeira, a gente passa por dificuldade. Ela não vai falar, aí tem gente que escolhe passar só o lado bom, outros escolhem só passar o lado ruim. E também não é questão de assustar, é você, de fato, olhar para a sua realidade e falar... Qual que é a minha realidade hoje? Quem eu tenho? O que eu tenho? E até nas informações, vocês têm que decidir qual que é a pessoa que você vai seguir. Porque tem várias pessoas que falam sobre amamentação, tem várias pessoas que falam com sono, com desenvolvimento infantil, enfim, tem várias. A decisão sua é quem eu vou acompanhar e seguir aquilo que a pessoa fala, porque cada uma tem a sua vertente.
né? Tem os pilares, mas cada um tem a sua forma de fazer. Se hoje Hoje eu estava conversando isso com a cliente. Ela fechou o meu processo e foi lá e fechou de outra pessoa. Mas aí choca uma informação. Como eu respondia rápido, ela fazia o dele, fazia o meu, fazia o dele, fazia o meu, até que eu descobri porque ela me mandou um negócio que eu já conhecia de quem era, o histórico, e eu falei, ela tá fazendo o processo de outra pessoa, que foi com quem eu formei. E aí eu falei assim pra ela, quem que você quer seguir? Porque não vai dar certo isso. Você segue o que eu falo, aí ele vai te seguir, daqui 7 dias ele vai falar outra coisa. Aí um dia você faz uma coisa com o bebê precisa de previsibilidade. Aí amanhã você faz outra coisa diferente. Ele não sabe, ele vai ficar inseguro e ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Então, assim, até para decidir o que você quer de conhecimento, você tem que decidir quem é que você vai seguir. Gente, ó, é uma dica que eu sempre deixo. Faça um limpa nas suas redes sociais. Vê o que é que tá passando seu tempo, você tá perdendo seu tempo à toa, deixa de seguir, não segue mais, começa a seguir pessoas que te coloquem para cima, pessoas que possam te motivar, por exemplo, igual a Sara tá falando, um especialista disso, um especialista daquilo, você tem 10 da mesma especialidade seguindo. Olha, se conecte com algum, escolha um para que você diga que não, eu gostei mais dessa pessoa aqui. Se você sente no seu coração, fala assim, não, eu gosto mais desse jeito dessa pessoa, falar e siga essa pessoa. Não fica seguindo milhões de pessoas, principalmente no mesmo assunto, você fica totalmente confuso e não sai do lugar. Eu tô falando isso porque eu fazia isso, eu seguia várias pessoas do mesmo assunto, uma falava uma coisa, outra falava outra coisa, eu falava assim, gente, tá, eu ficava tão perdida que no final não fazia nada, eu ficava, o quê? Só procrastinava, peraí, parei, travei, eu não sei o que eu vou fazer, qual que é o certo, qual que é o errado, porque eu falava que uma coisa era certo, o outro falava que outra coisa era errada, eu parava, eu travei, eu simplesmente travei. Até que eu fui lá e deu limpa e comecei a focar. Quando eu comecei a focar, as coisas começaram a andar. O resultado vem, né? Eu sempre falo também, por exemplo, tem profissional que ele usa muito marketing a favor deles, o marketing ruim, o marketing da dor mesmo, de ficar massacrando sua dor. E aí, eu até brinquei com meu esposo esses dias, uma pessoa falou assim, o que não falar para criança? Aí ele pôs assim para mim, e aí, a gente faz o quê? A gente fala o quê, então, com a criança, já que não pode falar esse tanto de coisa? Cadê as coisas? Aí a pessoa fala assim, não, se você quiser saber, vai lá e compra o curso. Mas ela vai usar a sua dor para poder te captar. E depois você virar cliente dela. Então, o que você tem que olhar? Se os princípios daquela pessoa é o mesmo, se a forma que ela conduz, a forma que ela fala, a forma que ela conversa, a energia daquela pessoa conecta com você. E aí você vai conversar com essa pessoa e troca ideia. Eu sempre falo isso pra mãe. Você tá seguindo quando ela fecha, principalmente consultoria individual, né? A mãe vai lá, fecha consultoria comigo, eu falo assim, você tá seguindo mais alguém? Da mesma coisa que eu falo, amamentação e sono, eu tô. Você poderia, pelo menos dentro do processo que a gente está falando, esses 15 próximos dias ou 30, ficar somente com o que eu falar? Pôr em prática o que eu estou te falando? Porque se você segue o que eu estou te falando e vai lá e segue o que ela fala, o que a outra fala, o que a outra fala, não vai dar resultado. Só que aí você está me pagando e aí você vai frustrar comigo. Só que eu não sei de fato como você está executando o que eu te passei. E aí a gente faz um compromisso, eu faço muito sério esse compromisso com as minhas clientes, minhas mamãezinhas, para que a gente tenha resultado, porque senão não dá certo, né? Então ela se frustra, ela cria uma expectativa em cima de mim e eu não vou conseguir, né, suprir aquela expectativa. E outra coisa que eu falo para vocês, mães, quando eu comecei a fazer terapia, a minha terapeuta, ela falava muito assim para mim, Sara, ouve seu instinto de mãe. Eu falava, não tem isso não. Eu não consigo ouvir instinto de mãe. Ela falou, mas é porque você está num processo agora, que você, né, tá se reconhecendo, mas você tem instinto. Você tem instinto, ouve seu instinto. Então, o que eu falo para vocês, mães, ouve seu instinto. Teve um pediatra que eu nunca esqueço que ele falou, eu sou apaixonada nele, que é o Dr. Rodrigo, ele falava assim para mim, quem é que passa 24 horas com esse bebê? Aí eu falei assim, eu. Aí ele falou assim, pois é, a única pessoa que sabe exatamente o que o bebê tem e que pode falar se ele é isso ou aquilo é a mãe. Você vem aqui no consultório, você vai relatar o que você quer. E não é tudo o que você quer. Você fala o que você quer ouvir de mim. E aí, eu vou falar baseado no que você falou. Aí você leva a minha instrução como verdade? Não tem como. Você tem que ouvir o seu coração, você tem que
eu ver os seus relatos, eu falo pra mãe, gente, anota o dia do seu bebê, anota que hora que acordou, a hora que mamou, que fez xixi, que fez cocô. Ai, nossa, Deus me livre, aí vai virar um robô, aí eu não tenho pai. Não, mas como é que... Gente, depois Pelo que nasce menos um neném... os primeiros dias, né? Pra você entender como é que é a E assim, organização. depois que nasce um neném, não tem como. Você, até hoje, seu filho não tem hora de comer. Tem. Nós temos rituais, gente. Nós temos hora de acordar, hora de comer, né? Você não come qualquer hora, Não é toda só bebê, hora. não, é só gente. bebê. Os meninos grandes também. Tem um de 11 anos que tem que sair correndo pra poder pegar na escola porque ela tá passando mal. Somos Então, assim, nós, a é gente rotina. precisa. A gente precisa disso. O bebê precisa de ter previsibilidade para ele responder melhor o dia, ser mais tranquilo e sentir mais seguro. Então, quando a gente tem informação e você decide seguir, né, uma linha de raciocínio, o resultado vem. Agora, você ficar, cada hora você segue realmente fica difícil. Todo o processo, né, você vai aprendendo uma coisinha, né? Você fala assim, oh, peraí, tá errado, tem uma coisa errada aqui acontecendo, tem que descobrir o que é, descobrir o que era uma coisa e outra, né? Pega uma pessoa, pega outra, não tem jeito. Mas você já colocou, ó, vamos seguir comigo aqui há 30 dias, se você quiser seguir depois, nem segue, né, gente? Ó, @salvetT, segue ela aí nas redes sociais para que vocês possam acompanhar. Ela faz muito conteúdo para vocês, mamães, conteúdo gratuito para você que não pode pagar, às vezes, uma consultoria, que não tem acesso a isso. Ela tem muito conteúdo na rede social dela. Entra lá que vocês vão acompanhar e logo fecha a consultoria, porque, ó, maravilhoso, tem os cursos, gente, né? Que também tem são os cursos acessíveis. online, né? E eu sempre digo assim, ó, Adriana, o preço do conhecimento... tem gente que fala assim, mas é caro, ou eu não consigo, porque muita mãe já chega pra mim, já tendo um gasto com muito profissional já. Ou seja, como se eu fosse a última opção. 90% chega assim, você é a última opção, meu Deus do céu, eu tô gastando meus últimos reais com você, ou eu não tenho reais pra gastar, porque eu já gastei com muita gente. E aí, quando chega, né, comigo, e a gente tem aquela conversa, eu costumo ser amigas das minhas mães depois, né? Eu crio um vínculo, assim, mesmo de intimidade com aquela mãe, de compaixão, né, mútua, de empatia, que a gente acaba virando mãe. Porque não é só sobre amamentar, não é só sobre o sono do bebê, é sobre a vida e relação desta família. Eu lembro quando eu atendi uma mãe, que o pai, primeira vez, o pai foi o primeiro e o único pai que contratou a consultoria, um homem. É difícil, né? Eu até assustei. Quando eu cheguei lá, ela virou pra mim e falou assim, Sara, eu não sabia que você vinha. Meu marido fez isso escondido, porque eu não queria mais ninguém aqui. Porque já foi 2, 3 consultoras e ninguém eu queria aqui mais. Mas ele via meu sofrimento e ele te contratou. Aí atendi ela, dei toda aquela atenção pra ela. Aí cheguei e fui lá fora. Assim, eu falei assim... fulana, fica aí que eu vou, né, enquanto você terminar de mamar o bebê, eu vou lá fora beber água e conversar com seu esposo, tá? Quando eu voltei, ele estava sentado no sofá e ele virou para mim e falou assim, você tem noção do que você fez na minha vida hoje? Aí eu falei assim, ajudei, né? Ele falou, não, você salvou a minha mulher. Nossa, gente, enxerga o olho d'água, porque, tipo assim... Tem 45 dias sofrem. que minha mulher não sai desse quarto, a não ser focada em amamentar. E você salvou minha família. Então, Adriana, naquele dia ele falou assim, nunca deixe de fazer o que você faz. Você é humana. Você olhou para minha mulher. Nenhuma consultora olhou para minha esposa. Nenhuma consultora acolheu minha família. Como uma consultoria de verdade. Só uma consultoria, não, é assim que se faz, assim, como se fosse... Olhou assim, o peito e o bebê. Entendeu? Tipo, a mãe que se lasca, tipo isso. Então, naquele dia, eu falei, obrigado por você ter me dado esse retorno. E a gente virou amiga. Ela fala, Sara, você virou minha amiga porque você, de fato, me acolheu como um ser humano, independente da minha situação. Eu não sou só peito, né? Eu não sou só peito, né? Porque nem olha, nem não vê esse peito. Olha direto pro peito, esquece da pessoa. E eu gosto, né, de pessoas, eu amo pessoas, eu quero que... minha mãe sempre ensinou que eu deveria passar na vida das pessoas sendo um canal de bênção para elas. Que não fosse para atrapalhar nunca, sempre para contribuir. Então, eu sempre tenho essa missão. Independente da vida que eu passar... Eu penso, se eu passar na sua vida, alguma coisa eu quero contribuir. E esses feedbacks é maravilhoso pra gente que quer, né? Pra motivar, né? Motivar e falar, não, eu tô realmente... É uma confirmação de que eu estou no caminho certo. E você vem se especializando cada vez mais, cada vez mais. Agora, em humanidade também, né? Assim, às vezes eu pergunto para algum profissional da saúde, e aí, você é humano? Porque você acha que eu não sou mais, não. Porque eu já não sinto dor, eu não fico triste com a pessoa passando mal ou com algum problema, né, de saúde. E é muito difícil encontrar profissionais, porque da área da saúde, né, de bem-estar e saúde, que se preocupa realmente com a humanidade.
Hoje as pessoas parecem que estão anestesiadas com estão a dor frias, do outro, né? estão tão frias que eu faço essa pergunta. E você ainda é humana? Aí as pessoas já falam, não, eu não sou mais, eu não sinto nada, assim, tipo assim, empatia ou alguma coisa pelo outro. Isso é muito ruim de se ouvir, na verdade, não é? É muito frio, né? Assim, porque o ser humano, e eu vejo isso na maternidade, eu acho um absurdo as enfermeiras passar pelas mães, como, tipo, lá fora, né? Ai, aquela mãe ali é fresca, ai, meu Deus do céu, Ah, ali tudo é conversa. frescura. Nossa, ela não quer pôr o neném pra mamar. Como se a gente soubesse, né? Tipo, pega esse menino e vamos pôr esse menino pra mamar. E não é assim. Existe todo um preparo, toda uma técnica, mas infelizmente, né? Eu brinco muito com as gestantes, que é igual casamento. Tipo, você chega na pessoa que vai casar recente, você fala, olha, você precisa entender o outro, conversar. Você vai ter dia que você vai querer voltar para casa, você vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida para casar com esse homem, com essa mulher, não era isso que eu queria. Mas logo passa, vocês vão se entrosar. Aí você fala para uma pessoa assim que tá apaixonadíssima, ela fala, lá vem você, falava, porque meu casamento frustrado seu, você quer jogar praga no meu casamento. E a mesma coisa você gestante. Às vezes a pessoa vem contar pra você, olha, procura uma ajuda, uma consultoria, e aí você fala, ai, até parece, lá vem falando, achando que porque o problema deu na amamentação dela vai dar no meu. Mas não é isso, é porque a probabilidade é grande de dar. Entendeu? E é grande a probabilidade da exaustão do sono, porque é assim, um bebê ele não dorme 6 horas seguidas. Ele dorme 2, 3 horas. Nos primeiros dias ele não tem nem estômago, ele não tem nem capacidade gástrica para ficar tanto tempo sem comer. Ele tem que comer de 3 em 3 horas. Queima é uma rápido, obrigatoriedade, né? Porque senão ele não sobrevive. Então, você já vai começar a maternidade com privação de sono. Você já vai começar uma maternidade com a noite picotada. E isso faz toda a diferença na sua produtividade, na sua irritabilidade ou tranquilidade no outro dia. Só que quando você tem informação, você sabe até como que você vai conduzir sua rede de apoio. Olha, gente, ele mamou, ele fez uma mamada efetiva, então dentro de 2 horas, 2 horas e meia, vocês não me chamam. Tô indo lá dormir. Você vai com tranquilidade dormir, restabelecer sua energia, tempo, né? porque você tem aquele tempo. Agora, se eu não sei de nada, né, eu não me preparo, não é preparar, gente, passar a bucha no peito, não. Não é preparar comprando um ninho, um melhor berço, um melhor carrinho, não é isso. A preparação que a gente fala é de conhecimento, de informação. É eu poder pegar e falar assim, então o bebê tem hora para dormir, o ambiente precisa estar legal, a janela de sono dele é tantos minutos. Nossa, ele dá sinal quando ele quer comer. Não, ele fica com o olhinho vermelho quando ele quer dormir. Então, o bebê dá sinais. Ele chora, ele conversa, ele só não fala palavras, mas ele consegue, através dos sinais que ele emite, né? Por choro e por físico. Vai ficando com a orelhinha, sobrancelha vermelha, vai abrindo a boquinha, vai chupando a mãozinha. É sinais, ou é sinal de fome, ou é sinal de irritabilidade, ou é sinal de dor. Então, assim, olha pro bebê, observa seu bebê, que ele vai te dar os sinais. E quando você está amparada, com pessoas preparadas ao seu lado, minha amiga, faz toda a diferença. Eu falo assim, que o maternário do meu primeiro filho com o meu segundo filho foi, assim, drástico a diferença. Né? No meu primeiro, eu fiquei ali 40 dias intocada, só de camisola, não cuidava de mim. Você precisava passar por esse processo pra Precisava você, né? ter Ter hoje, esse né? testemunho pra poder contar pro pessoal hoje, né? Exatamente. No segundo, não. Eu já queria... Não ficava de camisola. De manhã eu já acordava, dava mamar pra ele, pedia pra minha mãe segurar, já ia lá, escovar meus dentes, tomar meu banho, tomar meu café em paz. Tinha dia que tomava café com ele? Tomava, mas eu tinha meu tempo de poder ir lá, cuidar de mim, da minha unha, do meu cabelo, da minha sobrancelha. Então, eu falo pra mãe. É corrido? É, mas a gente precisa ter, de novo, a decisão de querer fazer. Quando você decide, você quer, pode estar o maior sufoco, mas você dá conta. Já dizia o velho ditado, né? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Mãezinhas, vocês estão aí grávidas, que ainda vão ganhar seus bebês, ou que ainda tem os bebês que acabaram de nascer tem pouco tempo, ainda tá em tempo, aí se você precisa de uma consultoria. Eu vou falar como uma consumidora de rede social que sou, né? Porque eu utilizo as redes sociais para o meu trabalho. Então, como eu vejo muito conteúdo, vejo muita coisa, aquela questão de consultoria entrava na minha cabeça assim, eu entrava e saía para o outro lado. Eu falava assim, não, isso aí só quer ganhar dinheiro. Na minha cabeça foi tanto aquele processo da época da pandemia, aquele tanto de curso, aquilo foi saturando. Eu comprei um monte de curso, tem um monte de curso lá, que eu nem comecei, nem terminei e tal. Mas não, vou pegar consultoria não, esse curso aqui já tá bom. Eu nem peguei o curso, nem fiz o curso, tá aí pago e nem fiz. E realmente eu estou vendo aqui um caso presencial, físico, que eu estou pegando aqui, que dá certo a consultoria online. Quem está longe não tem condições de vir, né, até você, ou você ir até a pessoa porque é muito longe, ou em outra cidade, outro país.
o digital tá aí para poder ajudar muitas pessoas, né? Com essa PAN que chegou, a gente viu Sim. que esses meios digitais ajudam muitas pessoas que não têm, né? Não precisa mais se deslocar para fazer uma reunião contigo, não precisa deslocar para poder falar comigo, por exemplo. Faz uma vídeo, faz uma reunião, consegue falar tranquilamente. Tem acesso a Sara Góes aí, que ela é consultora de amamentação e o sono também no bebê, né? Sim. Não só isso, pelo que a gente está conversando aqui, você tem especializada em mamães. E pelo fato, né, eu sou formada em administração, trabalhei aí 15 anos da minha vida com pessoas, né? Então, na área de vendas, na área de gestão. Então, eu sempre gostei de pessoas. Então, já fiz coach, né? Vou fazer agora uma especialização em terapia holística, porque eu quero conhecer todo esse processo da mãe, né? Esse processo de integração do bebê com a mãe desde a gestação. Então, tem bebê, por exemplo, que ele é extremamente rígido, porque a gestação da mãe foi extremamente rígida. Ela foi extremamente estressada nessa gestação. E este bebê já nasceu estressado. Tem bebê que ele nasce rígido. Todo tenso. Tinha um bebezinho que eu punha ele para mamar, ele virava o corpo todinho, assim, para cima, uma coisa mais estranha. Eu falava para a mãe dele, como que foi o seu final de gestação? Como foi? Ela falou, Sara, só não parei ele antes porque não tinha como, porque não estava no momento. Foi péssimo. Então, o bebê reflete, né? Ele veio das nossas entranhas, não tem como. Então, ele tem memórias intrauterinas, desde quando ele nasceu, que ele escutou o sentimento da mãe, como que ela foi, né? Cuidada. E isso reverbera pro resto da nossa vida. E é verdade, né? Então, assim, quando eu tenho... Gente, mais uma vez... Quando você tem conhecimento de qualidade, você tem a opção de ressignificar tudo e começar do zero e da forma correta. Isso não é brincadeira, é um fato. Por exemplo, a minha mãe, ela chorava muito na minha gestação. Ela chorava muito, muito, muito mesmo. Ela passou muito perrengue na minha gestação. E nos finais, né, no mês que eu fui vir para nascer, ali, virada de ano, aí que ela chorava mesmo, ela estava muito angustiada, mas era muita angústia mesmo. O que aconteceu comigo? Toda virada de ano, angústia e choro, pode estar uma alegria e tudo mais. Isso há até 3 anos, né? Porque eu decidi, falei assim, eu não vou mais ficar angustiada nem virada de ano, porque eu chorava do nada. Eu falei, mãe, eu tô chorando, não tá, dói o peito, doía. Toda virada de ano. Por quê? Lá no intrauterino, minha mãe, ela estava angustiada, ela estava triste, ela chorou muito. Isso refletiu na minha vida toda, tipo, ou seja, 38 anos. 38 anos, praticamente, a mesma angústia eu sentia no mesmo período, para vocês terem noção. Então, assim, não é brincadeira, é realidade. Isso acontece e vai para a vida inteira. Se a gente não tem conhecimento, igual eu comecei a ter o conhecimento, falei assim, não, eu não vou mais ficar angustiada. Eu não vou mais, vou fazer alguma coisa para que eu não consiga, nem lembre mais de ficar. E tem 3 anos que eu não fico mais com essa angústia, com esse choro, com essa dor no peito que eu sentia. Né? Mas é muito sério. É muito sério. É muito sério. Tem muita relação, né? Igual, por exemplo, eu passei por depressão pós-parto com meu filho. E eu vejo o quanto ele chora, quanto ele é chorão, né? O quanto ele recorre tudo ao choro, tudo é como se ele fosse, o sentimento dele é como se em algum momento eu abandonasse ele novamente. Nossa. Então, assim, é mais pesado ainda pra gente que é mãe, que hoje eu sei disso. Porém, hoje eu trabalho, ele está na terapia, eu estou na terapia, e eu sei que a minha mudança vai reverberar nele. Então, tanto que é sério. Se eu não sei, eu ia ficar fazendo o quê com ele? Para de chorar, menino. Para de chorar. Larga de ser chorão. Ou se não, ficar falando pros outros. Nossa, o Luiz Felipe é chorão. O Henrique não é. E aí, eu ia ficar comparando essa criança o resto da vida dela. Né? Então, assim, o quanto isso é sério. Então, por isso que eu decidi agora dar mais esse passo. Porque eu não quero ser só a sua consultora de amamentação. Eu quero ser aquela pessoa que passou na sua vida e, de fato, fez uma transformação de vida. Uma pessoa que chegou em você e ensinou você a superar os seus processos, a entender os seus processos e fazer com que a vidinha dessas crianças sejam mais livres, né? Eles possam ser adultos mais seguros e mais livres dos traumas que a gente nem sabia que a gente, né, ia causar isso nele, como sua mãe, minha mãe, ninguém sabe. Então, mas a gente tem hoje a possibilidade de conhecer, reconhecer, ressignificar e perdoar dentro de nós mesmas para que a gente não fique nesse sofrimento. Então, é muito profundo, né? Então, quando eu falo sobre amamentação, não é só sobre leite materno. É além disso. É além. É sobre traumas, é sobre condições físicas e principalmente mental do bebê.
Que lindo esse assunto. Tanto que eu fiquei encantada, né? Você falou, eu fiquei assim, que o olho brilhava, e como ela tá brilhando em falar aqui pra ela. É normal, pra você é prazeroso, não é um trabalho. Não, eu não sinto que quando você vai falar sobre os assuntos que você fala, até quando você foi gravar o curso com a gente, pra mim, eu não via como trabalho. A simplicidade com que você fala, com que você argumenta, com que você explica para as pessoas, é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças, nenhum. Então, assim, é um amor realmente que ela coloca a gente em tudo que ela vai fazer. Então, é super indicada. Isso é o amar, né? E é difícil encontrar, né? Pessoas que realmente amam o que falei faz. Pra minha mãe, falei, mãe, definitivamente eu me encontrei onde eu queria. Eu amo, não é pesado pra mim numa maternidade num dia de domingo. Na verdade, eu tenho que me policiar. Que tais horários é pra mim ficar com as minhas clientes e tais horários é pra ficar com meus filhos. Porque senão eu excedo ali, porque eu preciso e tal. Eu entendo que vocês precisam, mas eu entendo também que minha família precisa de mim. Então, a gente não pode inventar as ordens, né? equilibrar e realmente tudo isso. Vejo que se lá atrás alguém... E teve profissionais que me acolheram, né? Teve uma vez que eu fui numa gastro que ela só falou assim pra mim, olha, mãezinha, falou pra mim e pro meu esposo, sabe o que vocês dois estão precisando? De acolhimento. Destruíram o seu sonho de maternidade. Não é isso. Maternidade não é isso. Não é pra você sofrer desse tanto. Mas pode falar, eu tô aqui pra te ouvir. Nossa, na hora que ela falou isso, eu até fiz assim. Chorei. Ela falou, seu bebê não tem nada, pode ir embora pra casa, ele não tem refluxo, ele não tem nada disso aí que ele tá tomando, pode suspender a medicação. Só precisava. E aí, o dia que a gente acalmou, ele acalmou. Porque quando a gente o ambiente estava estressor, né? A gente passa pra criança, ou passa pro bebê, passa, né, pro recém-nascido. Sara, exatamente. Se quiser deixar mais um recado para o pessoal que está aí ouvindo você. Chegamos ao final, né, do podcast. Eu falo que para você, mãe, né, assim, a minha fala principal, né, amamentar, o próprio nome fala, né, amamentar. Mas a gente precisa de uma ação para amamentar. Mas a amamentação, ela é um passo do seu relacionamento com o seu bebê. Não é porque você não amamentou ou não amamentou exclusivo que você é menos mãe por isso. Na verdade, você é mãe por inteiro desde o dia que você nasceu. O seu bebê nasceu, você engravidou, você já se tornou mãe. Então, não se cobre, não se culpe, não se compare. Né? Viva o hoje, viva a sua maternidade, viva o que você tem aqui para viver com o seu bebê sem se comparar, que você vai ver que vai ficar muito mais leve. E se você sentir que tem alguma coisa errada, que está difícil, não está dentro do esperado, você vai e procura um profissional que vai poder te ajudar. Se precisar, conte comigo, que eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. E você também tem outros profissionais que estão agregados com você, que você pode indicar que o seu bebê está precisando disso, ela vai lá e indica, o seu bebê está precisando daquilo, então ela já vai direcionando vocês às pessoas certas, né? Eu já conduzo ela para quem ela tem que procurar. Maravilhoso, gente, completa. Lindo o trabalho dela, eu amei o trabalho dela. Gente, ela transmite uma paz muito grande no que ela fala, uma segurança muito grande em todo o conhecimento que ela tem para passar para vocês. Por isso que foi uma satisfação, uma honra muito grande ter você aqui para transmitir esse conhecimento aí para essas pessoas, ótimo, né? Para essas mamães. A gente poder trazer informação de qualidade, né? Para a gente ter menos mães sofrendo aí nesse processo. Mamães não precisam sofrer. Não precisa. Não mesmo. Amamentar é lindo, a maternidade também é cansativa, porque a gente não está aqui para romantizar, mas ela não precisa ser destrutiva e nem exaustiva. Gente, que lindo. Amamentar. Nossa, lindo, muito profundo. Tem que fazer um poema desse negócio, amamentar, gente. Quando você falou que não, realmente amar, é de amar mesmo, um sentimento de amor. Gente, muito obrigada para vocês que nos acompanham hoje aqui no nosso podcast. Nós temos os nossos patrocinadores, que é a Clínica Físio Reabilitar, que patrocina o nosso programa aqui no nosso podcast. A Sua Cara Personalizados, que patrocina o nosso presente aqui para a nossa convidada de hoje, com a canequinha personalizada com a logomarca dela. A Ellen Cristina Nail Design também está aqui conosco. Ó, minhas unhas agora só ficam bonitas e perfeitas, porque ela sempre está cuidando das minhas mãozinhas. Eu creio que vocês viram aí, eu mostrando um pouquinho do processo dessas unhas aqui, que agora eu não fico com as unhas feias mais, gente. Vocês viram como é que estava destruída? Agora só fica linda, maravilhosa. E ó, estão intactas e perfeitas ainda. Então, eu super indico a Ellen Cristina para vocês fazerem aí, mulherada, cuidar, né, da autoestima, né? Autoestima. Nossa, tem coisa unha de fibra é ótimo. Tem coisa... Não, e o dela fica... esmalte dura, né? E a mãe não precisa ficar preocupada que tá descascando. Porque toda semana, né? Tem que estar fazendo unha. Então, ao invés de uma mãe que não tem muito tempo, vai se cuidar, faz a unha de fibra que fica super natural. O processo dela não machuca o bebê, né? Faz mais redondinha. Machuca. É verdade, ainda tem essa questão de não machucar, né? Sim. Então, é isso, mamães. Um beijo pra vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.